Rachel, I think I'm gonna start introducing Chloe now, um, and what she does. So maybe you can start the translation. I'm gonna try to speak slowly myself, Thank you. and remind this to Chloe that she needs to be speaking Thank you. a normal pace or a slower pace, so Rachel has time to translate as you speak. But for anyone that is joining in now, I want to introduce quickly Chloe. She's the head of research and development at LifeCode Então, a GX, Chloe é a diretora de investigação e desenvolvimento da LifeCode GX, which is a company that studies que é uma empresa nutrigenomics. que estuda a nutrigenômica. She will explain that in further Então, details e ela for vai us. explicar-nos um pouco mais, com mais pormenores. But this is a company I fell in love with when I was E studying esta empresa pela nutritional qual me therapy. apaixonei quando eu era uma estudante de terapia nutricional. They linked various subjects I was deeply interested in, E eles among conseguiram them ligar vários assuntos que me interessavam profundamente e que eu amava. among them hormones, E entre eles detoxification, eram and hormonas, methylation. desintoxicação e metilação. I literally binged on Eu pretty much all their literalmente seminars devorei and felt praticamente todos os seminários extremely que eles tinham e senti-me extremamente empowered by the knowledge it provided me with. enriquecida pelo conhecimento que eles conseguiram me dar. So, and the main takeout A of all of principal this conclusão que retirei disto tudo is that we always have the foi control que podemos of sempre e temos sempre uma forma de controlar a nossa saúde. besides having potentially a Apesar de disadvantageous termos genetic area. uma herança genética que potencialmente seja desvantajosa. So, as we say, genetics load the Então, gun como é o ditado que nós dizemos que a genética carrega a arma and the environment pulls the trigger. e o ambiente puxa o gatilho. That means we always have the choice and you are Isso never significa a que temos victim. sempre uma possibilidade de escolher, temos sempre uma escolha e nunca somos uma vítima. So today, Chloe will show you Então, how you can hoje a claim Chloe your vai power mostrar-nos como by knowing podemos how recuperar o hormone seu poder, como works. pode recuperar o seu poder, tendo o melhor conhecimento do seu genoma. So, Chloe, I'm gonna let you Agora start passo a palavra à Chloe e vou and deixá-la introduce começar yourself. a sua apresentação e a apresentar-nos a LifeCode GX. Muito obrigada, Audrey. Espero que consigam ver o meu ecrã na escala certa. Espero que isso esteja a funcionar direito. Então vamos começar. E nós vamos começar a falar sobre o genoma. E o genoma e o ADN. Um pouquinho de biologia, vai ser um apanhado de biologia. Então, o genoma humano contém 3.000 milhões de pares base. E então o nosso ADN é a informação mais pessoal que se possa ter. Então agora pus o meu ecrã inteiro e assim espero que consigam ver melhor. O ADN é a informação mais pessoal que temos sobre alguém e também é muito interessante em como é estruturado. O ADN são 4 letras, A, T, C, Q, que são juntas. E isso fazem pares bases em uma hélice dupla, como conseguem ver aqui no ecrã. Então, como é que isto funciona?
no ADN existem genes. E estes genes ajudam a formar a proteína. São quase como se fossem a instrução de como criar a proteína para o nosso corpo funcionar. Então, todas as pessoas herdam genes, uma do pai, uma da mãe, e a maior parte destes genes são quase iguais em quase todas as pessoas, mas há cerca de 0,1% de diferenças entre todos nós. E é isso que nos torna únicos. Então, hoje vamos falar sobre os SNPs, ou também single nucleotide polimorfismos. Estes são substituições, mutações, que também podem ser chamadas assim, mutações na informação contida no ADN. Isso e vão afetar o funcionamento dos genes. Isto é quase como se temos uma receita para fazer um bolo e temos todos os ingredientes e um dos ingredientes fica alterado por engano. E assim, o resultado final do bolo será diferente. Espero que isto faça sentido. Eu gosto muito desta analogia. Então, Now that we know what a SNP is, agora que sabemos o que um SNP é o que é uma mudança, uma mutação específica, nós vamos analisar o que é que isto faz. Um SNP pode ter um impacto em vários sistemas de saúde. Nós em LifeCode GX, e daqui a pouco vou falar um bocadinho mais sobre nós. Então, nós em LifeCode analisamos SNPs que são frequentes, ou seja, mais de 1% na população, que acontecem em mais de 1% da população e que nós sabemos que em que conhecemos o mecanismo de ação, que são no contexto de uma via, e vamos falar disso mais à frente e vamos analisar o que é, e que tem um impacto significante em termos de saúde. Eu vou-vos dar um exemplo muito simples agora. Existe um SNP em um gene chamado lactase, que vai codificar um enzima que é chamado lactase, que é suposto digerir a lactose. on that gene, E se tem um SNP nesse gene, significa que esse gene não vai estar a funcionar direito e não é possível digerir a lactose de forma correta. E isto significa que a pessoa será intolerante à lactose. Isso é o impacto de um SNP. E temos a utilidade clínica, que é, então, nós só testamos os SNPs que são acionáveis. Isso é muito importante para nós na LifeCode, porque tem que ser acionáveis. É preciso que seja possível fazer algo sobre este SNP. Senão, não é útil, é inútil. Então, agora que já sabem tudo sobre os SNPs e como funcionamos, há um pouco mais de informação que vos queria dar sobre LifeCode. Como a Audrey disse, como a Audrey nos apresentou, a LifeCode é uma empresa de teste da nutrigenómica e nós somos os líderes destes testes no Reino Unido e nós trabalhamos com pessoas que trabalham na área da saúde, como a Audrey.
como a Audrey pode utilizar assim a Audi poderá utilizar os nossos testes para os seus clientes e interpretar os resultados. Então, o que nós fazemos na Life Code, nós vamos analisar genes muito específicos em localizações muito específicas no genoma. E na nutrigenômica é um subgrupo muito específico dos testes genéticos, porque vai analisar os genes que podem ter um impacto e que podem ser impactados pelo estilo de vida e também pela nutrição. E é por isso que é chamado nutrigenômica. Isso nos permite ter uma abordagem à saúde que é preventiva, proativa e personalizada. E como eu disse, o ADN é informação mais personalizada, mais pessoal que se possa ter sobre uma pessoa. E hoje vamos falar sobre hormonas, sobre o estrogênio especificamente, e também vamos ver como o seu ADN é importante para isso tudo. Isto aqui é só um lembrete de que todas estas coisas aqui, todos estes fatores aqui no ecrã, podem influenciar os genes. Então, a nutrição, a dieta, a poluição, as toxinas, o álcool, fumar, infecções, e todas estas coisas aqui vão ter um impacto, vão afetar os seus genes. A Life Code, temos a nossa sede no Reino Unido, mas operamos a nível internacional. Nós podemos enviar kits de testagem para Portugal e trabalhamos com profissionais como a Audrey em Portugal. É um teste muito simples, é só um cotonete bucal, então é só mesmo um cotonete que se insere na boca, vai-se deixar na bochecha interior durante 1 minuto e depois enviam os kits de volta e nós enviamos para o nosso laboratório e depois de 2 semanas já temos os resultados. Então é uma logística muito simples. E o que temos aqui é a nossa abordagem única para demonstrar os resultados genéticos. Nós somos muito diferentes em comparação com muitos outros laboratórios que fazem testes genéticos, porque nós analisamos os genes em termos de vias. Por exemplo, aqui, nós olhamos aqui a histamina, como vem aqui em cima, e todas as letras aqui a preto, HNMT, aquela embaixo também. E agora, a oradora está a confirmar que conseguimos ver o rato, então ela está a apontar. Ok, já deram indicação que sim. Então aqui nós conseguimos ver os genes. E a Chloe está a dizer que está a falar devagar para a tradução e está a funcionar. E nós aqui estamos a ver estes genes e os resultados, então, as bolinhas ao lado dos genes podem ser ou verdes, laranja ou vermelhos. E isso indica o resultado pessoal. Vai olhar se a pessoa tem esse SNP ou não. E é por isso que nós dizemos que reportamos os resultados no contexto de outros SNPs, de outros genes,
das vias dos sistemas, dos nutrientes e também outros fatores ambientais. E hoje vamos olhar para o relatório das hormonas e mais especificamente para o ciclo de vida do estrogênio. Agora só queria fazer uma breve lembrança que nós na LifeCode temos todos estes outros relatórios e como os genes interagem nos outros sistemas, como no sistema nervoso, também como na metilação e na tiroide, mas hoje vamos focar especificamente no estrogênio. Data Então, finalmente, como os dados são muito importantes e estamos a trabalhar com a vossa informação mais pessoal sobre si. Então, para nós, são extremamente importantes. Então, tem que ser seguros, tem que ser confidenciais e tem que na LifeCode a nossa privacidade e a nossa proteção de dados, as nossas políticas são muito, muito exigentes. As nossas amostras são anonimizadas e os dados nunca são partilhados ou vendidos e nunca serão partilhados com mais ninguém. Queria só reforçar este ponto. estrogen. This is Então, our estrogen estrogênio. pathway. Este aqui é a nossa via, é o nosso ciclo do estrogênio. Eu penso que a Audrey já vos falou sobre o estrogênio e os seus papéis que tem no nosso corpo, mas aqui só vamos fazer um breve sumário. O estrogênio é um dos dois hormonas sexuais das pessoas, juntamente à progesterona. É produzido pelos nossos ovários, pelos nossos glândulas gino e também pelos tecidos gordos depois da menopausa. Durante a gravidez é sintetizado pela placenta e quando o estrogênio é produzido, vai para o sangue, onde é ativo, vai para as células, onde há receptores do estrogênio. E estes receptores vão ter a ação de mediar o estrogênio. O estrogênio tem muitas funções, vai aumentar o crescimento nas células, também é parte do desenvolvimento e da regulação dos órgãos reprodutivos femininos e também é muito importante para a densidade óssea, para a coagulação do sangue e também para a pele, para o cabelo, pelas membranas mucosas, pelos músculos pélvicos e para muitas outras coisas. E é por isso que o estrogênio é muito importante. Mas é preciso ter o estrogênio em quantidades certas. Pode ser tanto a mais ou a menos. E é importante saber qual é a medida correta para si. Então, neste ciclo aqui, nós vemos que há duas partes. Há a síntese do estrogênio na parte superior e temos a detoxificação do estrogênio na parte inferior, porque é importante poder detoxificar o estrogênio. E em todos estes mecanismos, a genética, então os seus genes são envolvidos. Então, os nossos genes têm um papel em como todo este estrogênio é sintetizado, como trabalha e depois como é detoxificado.
Então, Sorry. Here. então, é aqui que eu quero chegar. You can have too much estrogen. or Então, just é possível ter estrogênio estrogênio a mais, ou também é possível ter estrogênio a menos. Quando há estrogênio a mais, há poderá haver muitos sintomas que se notam, como fibroides, cistos, quistos, endometriose, eh, TPM, períodos muito fortes, períodos com muita dor, cancro da mama, problemas de pele, como por exemplo acne, sentir-se deprimidos, entre outros. Mas também é possível ter estrogênio a menos. E é possível ter libido baixo, ganhar peso, enxaquecas, confusão mental, névoa mental, e há muitos sintomas. Isto é para mulheres e para homens. Também é possível ter um desequilíbrio do estrogênio. E homens com o estrogênio baixo pode-se manifestar com falta de líbido e gordura abdominal. E quando há estrogênio alto em homens, pode causar infertilidade. E nestes dois casos, é importante ter o nível de estrogênio correto para si. Então, testar o seu DNA, a sua genética, é a sua base de partida. Este teste vai vos mostrar como, quanto começam, qual é o nível ao princípio, vai mostrar quanto bem é que os genes criam os hormonas para detoxificar, e também vai mostrar como fatores exteriores, como o stress, o açúcar, a nutrição, por exemplo, o chá verde aqui, os brócolos. Nós vamos analisar isto tudo e pode aumentar ou desregular a expressão dos genes. Muito bem. Isto só foi uma breve lembrança sobre as vias do estrogênio. E agora vamos entrar mais a fundo, analisar mais a fundo alguns dos genes e o impacto que têm os SNPs. Então, o estrogênio começa a ser criado pela testosterona. A testosterona aqui em cima. E também há outro caminho, a outra via que pode significar que a testosterona é convertido no 5-ADHT, que é a forma mais potente da testosterona, é o androgênio. Isto é feito através deste gene aqui em cima, SRD5A2, que codifica uma enzima que se chama 5-alfa-reductase. Isto vai criar esta conversão. E aqui, por exemplo, nós conseguimos ver que é regulado abaixo porque tem um SNP. O que significa que há uma conversão mais baixa até chegar a esta forma de androgênio. Isto é bom ou isto é mau? A resposta é depende. Depende da pessoa. Possivelmente, para as mulheres pode ser melhor, porque nós não queremos ter essa forma de androgênio, não queremos ter a mais. E há várias coisas que se podem fazer para
suplementar este gene que a pesquisa veio mostrar. E alguns inibidores são ortiga, só palmetto, a quercetina, o zinco, EG, CG. Isso é contido, por exemplo, no chá verde. Isso é só apenas uma das partes. E agora vamos analisar a outra parte. Então, pela testosterona, há dois tipos dois tipos de estrogênio, o estrona E1 ou estradiol, estrona E2. E daqui saem 3 tipos. Aqui conseguem ver este 16-alfa OHE1. No meio temos o 2-OHE1/2. E do lado direito temos o 4-OH, estrogênio 1,2. O que dá mais benefícios aqui é o do meio, este aqui. Este é o chamado o bom. Os outros são menos bons, são um bocadinho demasiado potentes. Então vamos olhar outra vez cá para cima. Aqui em cima da testosterona, para estes dois tipos de estrogênio, o E1 e o E2, temos um gene chamado CYP19A1 e isto vai codificar uma enzima chamada aromatase. E tendo um SNP aqui, então aqui tendo uma mutação neste gene, significa que há uma atividade superior desta conversão e, por isso, vai haver mais estrogênio. Isto pode criar alguns efeitos secundários. Isto porque pode criar resistência à insulina, ganho de peso, cortisol e tudo aqui que está aqui, estas inflamações todas. Isto também pode ainda mais agravar a situação do gene. O álcool, de maneira específica, vai fazer com que o gene fique mais desregulado e nós não queremos fazer isso. Nós queremos ajudar este gene e há alguns inibidores da aromatase aqui em laranja que são naturais. Todos estes que estão aqui, então flavonoides, zinco, resveratrol, chá verde, folhas de mostarda e tudo o que está aqui em verde. E aqui são inibidores da aromatase. E também há medicação que faz isto, que está aqui escrito, que também vão criar o mesmo efeito. Por exemplo, são medicamentos que são utilizados no tratamento de cancro da mama. E agora, espero que não estou a andar rápido demais. Se estiver a andar rápido demais, por favor, avisem. Nós aqui estamos a olhar para o lado direito da nossa via. E aqui temos, do lado direito, temos o estrogênio menos beneficial de estrogênio, que é o 4-OH. E esta é a forma que beneficia menos, porque pode ser convertido em o que nós chamamos 3.4
quinones. Estes semiquinones bad molecules. They são can create moléculas más e cancer, podem criar, oxidative stress, cancer estresse risk, oxidativo etc. e a maior risco de cancro. Então, tendo aqui deste 4OH a mais, é mau. Este gene aqui, o CYP1B1, é responsável pela hidroxilação deste tipo de estrogênio. Tendo um SNP aqui, significa que há uma atividade superior, então potencialmente um nível maior, um nível mais alto deste estrogênio. E sabemos que stress, pH, que é um tipo de molécula que se encontra em fumo de cigarros, por exemplo, ou também no fumo do churrasco. Inflamação, stress, tudo isto vai desregular este lado da via. Enquanto que o azeite, o DIM, o SCG do chá verde são inibidores. Mas também nós temos um gene muito simpático, que é muito inteligente também, que é também chamado NQ0O1, que é um quinona dehidrogenase. Isto vai ajudar a reduzir o risco de stress oxidativo e também de cancro. Mas, tendo um SNP aqui, neste gene, significa que potencialmente vai haver uma atividade reduzida deste gene, o que significa que temos menos proteção. Também, na nutrigenômica, há muitas coisas a fazer. Todos estes bons alimentos aqui que estão a verde, neste sulforafano, que se encontram na mostarda, na couve, podem ajudar a quinona NQ01. E em breve vamos ver estes genes aqui em baixo, este GSTM1P1, que também ajudam para neutralizar os semiquinones. E vamos ver isto mais daqui a pouco. Muito bem. Então, até agora estamos bem. Eu penso estamos a entender a síntese do estrogênio e como a síntese a mais pode ser mau, dependendo do seu ambiente, dependendo das suas características pessoais e também dependendo dos seus SNPs. Então, agora vamos ver, vamos olhar para os receptores de estrogênio. E como já mencionei antes, os receptores de estrogênio são como o estrogênio, como são o caminho que o estrogênio usa para ter uma ação. O estrogênio se cola ao receptor e depois entra em ação. E há dois receptores de estrogênio, o receptor 1, ou também chamado receptor alfa, e temos também o receptor 2, também chamado beta. Estes dois ajudam a regular as ações do estrogênio. O estrogênio alfa vai regular, vai aumentar a ação, enquanto que o beta vai reduzir a ação. E se os dois têm SNPs, não interessa qual nos dois, se é um SNP em um deles, vai significar que são menos, funcionam melhor,
desculpa, funcionam pior, são menos eficientes a fazer o seu trabalho. E isso pode desenvolver alguns sintomas, como por exemplo, tendo um SNP no ISR1, pode significar que potencialmente haverá mais estrogênio a mais, o que significa períodos fortes, TPM, alterações do humor e ganho de peso, dores de cabeça, todas estas situações aqui. E tendo um SNP no segundo receptor, aqui, pode significar menos efeitos protetivos, de proteção. Então, mais riscos de disfunção metabólica. Então, pode haver ganho de peso, especialmente visceral, colesterol alto, desregulação do açúcar no sangue, ansiedade, problemas com a memória e muitos mais. Então, ter conhecimento do seu genotipo específico destes receptores será uma ferramenta incrivelmente importante, porque assim você saberá qual é o seu normal, qual é o seu default e poderá trabalhar a partir daqui. Ajuda imenso a entender porque não poderá haver o mesmo nível de estrogênio ao seu amigo, ao seu colega, por exemplo, à sua irmã também. Mas também pode ter que, sim, tem o mesmo nível, mas tem sintomas diferentes. E sintomas que, por exemplo, a sua amiga não tem. Então, para resumir, é muito importante e muito forte. Então, eu acredito que sei que há muita informação neste slide, mas queria só fazer um pequeno resumo em como trabalhavam estes dois receptores. Agora vamos ver a parte 2 do estrogênio. Não é preciso saber tudo o que está aqui, em termos de tudo o que é feito, mas agora, o que é preciso saber? Sim, o estrogênio é importante para ser sintetizado, mas agora também queremos detoxificar. Por isso também é importante. E para isso, nós temos alguns mecanismos que também são regularizados pela sua genética. E a única forma de ver qual é a eficácia da detoxificação do estrogênio é assim. Há um processo muito específico chamado metilação. Se estão interessados na metilação, provavelmente já sabem o que é. É um sistema enorme do nosso corpo que acontece em todas as células e é basicamente muito importante para tantas funções, para o cérebro, para a detoxificação do estrogênio, mas muitos mesmo. Se estão interessados, eu penso que seria bom ler sobre este assunto. Talvez Audrey, se calhar já vos falou da metilação. Mas há dois genes principais que nós olhamos, que nós analisamos quando falamos da metilação. Este é o COMT e este MTHFR. Estes dois estão aqui, deste diagrama, e como vocês conseguem ver no círculo vermelho, eles vão ajudar a deactivar o estrogênio. E dependendo nos seus SNPs, poderá significar que são mais rápidos ou mais lentos a detoxificar
e potencialmente poderão ter algum sintoma, algumas condições relacionadas com estrogênio. E aqui esta pessoa, nesta análise, tem todas as bolinhas vermelhas. Então, para ele, especificamente para esta pessoa, é muito importante dar apoio a estes genes de metilação. E é importantíssimo fazer isto, porque, como poderão ver, no resto da via está bastante verde, verde e laranja. Então, as bolinhas vermelhas estão mesmo concentradas nesta zona aqui. E depois, passando à fase 2, que é a última fase, uma das últimas fases da detoxificação, que vai conjugar estrogênio, ou seja, que vai adicionar algumas moléculas ao estrogênio para serem detoxificadas mais facilmente pelo corpo. E isto acontece através de três processos: sulfonação, glucuronização e glutationa. Parecem palavras muito técnicas, mas não significam assim muito popularmente para vocês, mas essencialmente são coisas boas. Nós queremos estes genes aqui a trabalhar bem. Todos estes genes, nós queremos que sejam capazes de fazer o seu trabalho. Desculpa, slide errado. Ok, vamos voltar para trás. E se tem SNPs nestas funções aqui, nestes genes, potencialmente significa um detox mais lento e o estrogênio ficará bloqueado e poderão ter mais sintomas. Ou, em alternativa, poderão ser rápidos e dessa forma provavelmente não conseguem sintetizar estrogênio suficiente e por isso têm níveis de estrogênio baixos. Então, o que eu estou a tentar explicar aqui é que por que fazer um teste genético em comparação com um teste funcional? Por que será útil fazer o teste genético? O teste funcional poderá vos dar os níveis atuais de hormonas, neste caso do estrogênio. Mas um teste genético vos dirá o porquê. Vai-vos dar o vosso nível base, vai-vos dar a razão porque tem o nível alto ou baixo de estrogênio e também vos dirá o que é que poderá ser feito para melhorar os seus níveis. E é por isso que um teste genético é a ferramenta mais pessoal que se possa usar para olhar, para analisar os seus hormonas e para modificar a sua nutrição e o seu estilo de vida de acordo com os resultados. Porque, como poderão ver aqui, há todas estas palavras aqui que estão a laranja ou violeta, como por exemplo chá verde, como por exemplo a glutationa, comida rica em enxofre e álcool, ou são inibidores ou são cofatores destes genes aqui. E, baseado nos seus resultados, poderão ver o que poderão fazer ou não fazer, ou, mais importante, poderão fazer para dar apoio às suas vias únicas. Muito bem, agora, só vos queria falar um bocadinho sobre o COMT, sobre este gene aqui. O COMT, se calhar já ouviram falar nele. É muito popular, direi eu, porque tem muitas ações, faz muitas coisas. Como poderão ver, o COMT aqui vai ajudar a detoxificar o estrogênio, mas também ajuda
ajuda para metabolizar alguns neurotransmissores, como que estão no nosso cérebro, como a adrenalina e a dopamina. Então, todas estas coisas aqui utilizam o COMPT e se o COMPT não está a ser apoiado com o SAMe, que é o metilador master, a molécula de metilação master. Então, se o SAM não está a ser apoiada com vitaminas vitaminas B, como B9 e B12, ou magnésio, ou zinco, então não vai ter apoio, não vai ter ajuda e não fará bem o seu papel, a sua função. Ao mesmo tempo, nós sabemos que há alguns fatores, como por exemplo o chá verde, aqui do lado direito, que também vão bloquear o COMPT. Então, então, é muito importante para vocês saber se o chá verde é algo bom ou não para si, baseado nos seus genes únicos. Então, eu só vou mudar aqui o slide. Vamos agora para o nosso slide, só que o meu computador está bloqueado. Não sei porquê. Ok. Ok, já conseguimos. Ups, ainda não. Peço desculpa, há aqui um pequeno bug. Eu queria vos mostrar o meu último slide. Quando as coisas estão a correr tão bem. Ok, só um minuto, vou partilhar de novo. I'm sorry, I'm just gonna stop sharing and reshare. It'll be 2 seconds. Ok, vou deixar de partilhar e vou partilhar de novo, só um minuto. Se calhar vou aproveitar eu para falar um bocadinho. Obrigada, Chloe, por tudo o que tu tiveste a partilhar connosco. E se tiverem algumas perguntas para fazer, podem começar já a pôr no chat e eu depois farei as perguntas à Chloe no final da apresentação que está quase agora a acabar. Right. So, unfortunately, Então, this slide is not wanting to open. peço desculpa, mas o meu último slide, não sei porquê, não quer abrir. It's okay. Tudo bem. The summary was O resumo é that que there is a lot há that can there is a lot há muito que pode your estrogen afetar levels. os vossos níveis de estrogênio. We call a histamine, an É o que nós estrogen bucket. é o que nós chamamos um balde de estrogênio com o nosso estilo de vida. Há coisas que podem aumentar ou diminuir os nossos níveis de estrogênio. E fazer uma codificação, um teste de ADN das vossas hormonas poderá informar-vos das vossas sensibilidades e respostas individuais às hormonas, como por exemplo ao estrogênio. Porque o vosso código genético não muda, é só preciso fazer este teste uma única vez.
e poderá voltar a ele ao longo de toda a vossa vida. Nós pensamos que o mais cedo este teste é feito, melhor, mas Oops, sorry. I've lost peço you. desculpa, perdi-vos. The Ok, earlier, voltamos. the better. Então, quanto mais cedo for feito o teste, melhor, Your lifetime, mas whether it's puberty pode ser feito a qualquer altura da vida, por exemplo, na puberdade, ou durante a gravidez, ou na perimenopausa, ou na menopausa. Saber os vossos genes e pode-se voltar a qualquer fase da vida a voltar a ver nosso gene. E quando há sintomas ou desníveis, desequilíbrios hormonais, nós podemos voltar aos nossos genes e ver a razão. É por isso que é o mais pessoal que nós podemos fazer, porque é extremamente pessoal, é só nosso. Então, o nosso teste são disponíveis através de profissionais de saúde, como por exemplo pela Audrey. E se vocês estão interessados em fazer este teste, podem falar com a Audrey, porque ela é completamente qualificada na interpretação dos resultados e poderá ver os resultados, vai analisar os resultados consigo e vai sugerir o que poderá ser feito baseado nos seus genes, mas também, e não podemos frisar o quanto suficiente isto aqui. A sugestão vão ser baseados no estilo de vida, nas toxinas, nas toxinas presentes no seu dia a dia e também pela nutrição. Então, Audrey é uma das nossas profissionais que utiliza este sistema de teste. Um, I don't know which language to speak anymore. Eu não sei em que língua falar agora, But I'm gonna switch to mas Portuguese. Rachel, thank you. vou falar em português, ok. Chloe, vou falar em português. Obrigada pela tua apresentação. Eu sei que tu não falas português, mas percebes um bocadinho, por isso vais perceber mais ou menos o que eu vou dizer. Houve aqui uma pergunta da Sónia, que eu vou depois repetir em inglês para ti, que perguntou se quando estamos a tomar a pílula tem uma influência a tua pergunta, Sónia, se queres voltar a fazer até aqui para nós, se tem uma influência no DNA. Qual é exatamente o sentido da tua pergunta? Nos resultados ou se vai ter uma influência de como o teu DNA vai se expressar, vamos dizer? Sorry, I was mute. My question is, of course, it's a DNA test. My DNA is the same at 18, should be the same at 70, whatever. My question is, imagine that I'm having the pill now and I make the test. That is going to influence somehow the results. Of course, the hormone levels will be different because of the pill, but yes, so it's gonna, the pill changes the hormone levels. You're absolutely right. However, it will not change your genetic code. So your o seu código genético, então o seu código vai ser sempre igual e não é afetado, impactado por medicação como a pílula, mas obviamente vai modificar os níveis hormonais. E por isso, conhecendo o seu gene, por exemplo, vai saber se tomando a pílula vai ser útil ou não. Isso é um dos muitos exemplos que poderíamos fazer aqui. Muito obrigada, foi uma pergunta excelente.
Obrigada, Sonia, pela pergunta. Chloe, I need to change channels before I speak in English. Maybe you can translate me now, Rachel. Chloe, I have a question here, maybe for anyone that, for instance, suffers from PCOS, and regarding 5-alpha DHT. And you know where I'm getting at with this question, obviously, because if it's upregulated, you have potentially you can suffer from PCOS because of the upregulation, right? And that is a very interesting point of why sometimes it is important to test your DNA, because that will tell you exactly where to act. Where is the cause of your problem regarding the type of symptoms you have, or the illness you're manifesting, which is the case of PCOS, which is a very common syndrome nowadays, even more so with the changes of environment. But yes, that is a very good example where testing your DNA can actually help you to know exactly which type of action we can do. And because Chloe showed you something very specific, she showed you not only what can upregulate the gene if in case you need it to be faster, or she showed you as well what can downregulate it. And she showed two interesting things, actually, and I was taking notes. You mentioned NADH being a cofactor, right? Yeah. For 5-alpha. And NADH is a very interesting one because we use it as it's a supplement we use a lot for energy boosting and for rejuvenation. Let's put it this way. But if potentially you have an upregulated gene already, it wouldn't be advisable to take that type of supplement. Exactly. 100%. Because you're just going to further upregulate that activity, which you don't need. And the activity we're talking about is transforming testosterone in androgens instead of transforming it into potentially estrogen and the other sex hormones, feminine sex hormones that you need. And transforming it into androgens mean, for instance, more hair, more pilosity, potentially loss of hair for some women. And this is why it's something that could be interesting for men, but not for women. Exactly. But actually for men too. So you're right. There is the case that obviously you want that normal, what is normal, but normal. Pode querer o normal, mas o que é o normal? Poderá querer uma quantidade normal de testosterona, but ter homens que têm esse SNP que acelera até a forma mais forte da sua forma, tem mais risco de cancro da próstata. Então, nem é sempre benéfico também para os homens. This is fascinating, and that's why while I was studying, I binged on all your seminars because they all give you so many insights. I personally have done most of your DNA testing myself. I know a lot of my results, and that helps me on a daily basis for my choices. I, for instance, have a very difficult way, slow detoxification of alcohol, and this is one of the things that I avoid the most because it's one of the most impacts. Some people detox it really quickly and easily, and it's not such a big problem as it is for me.
I have a small snip on COMT. COMT is a very famous COMT, as you said. In nutritional therapy, we all know COMT very well. All the methylation pathway is a very important, because, as Chloe said, it has an impact on pretty much everything in our body. And methylation is something we want to support on many instances. But I would like also to talk about a bit ECR, because ECR are the receptors of estrogen. And Chloe said something extremely important, and the reason why we all react differently to the same quantity of estrogen in our blood. The reason why is because we have receptors that are either regulated or downregulated. And in my case, they're pretty normal. I don't have much problems with estrogen, but for someone that reacts, that has ECR that is upregulated, considering there's two genes actually, the same amount of estrogen as me could bring much more symptoms, and that person would need actually to potentially produce less and find ways to produce less estrogen, and this is where your tests are interesting, because you don't only tell us where the problem is located, you give us the solutions in the reports you make, because you will tell us if you want to downregulate something, this is the kind of implementation you need to do. It could be food-wise, with choices of things that you may want to add to nutritionally speaking, or things you want to remove, like I was saying about alcohol for myself, or maybe things that you want to add, like you mentioned on a very several occasions, cruciferous vegetables with broccoli or other things like this. There are other things, lifestyle changes, for instance, that could be interesting. And Chloe, would you like to share, because you did a live back in February with Emma, which is the founder of Life Coach GX, where you actually share your personal experience regarding stress. Would you like to share what you are doing stress-wise, knowing your genetic background, that actually helped you deal better with stress? Absolutely, absolutely. So a lot of people are stressed. I'm stressed. Estressadas. But Eu sou estressada. Mas in o que é que se pode fazer? general, people tell you, Em geral, try to relax, tente relaxar, tente dormir. general things, which É, they are helpful, estas são as coisas gerais que sim ajudam, mas não são personalizadas. Com a minha genética, eu consegui encontrar a razão pelo qual a razão do meu stress. E, por exemplo, eu sei que tenho um gene que, ou seja, não só um gene, mas vários genes que funciona abaixo os níveis de serotonina, que vão afetar o GABA, neurotransmissor, e a serotonina, que são calmantes, que vão acalmar. E quais são os cofatores disto? É a vitamina D. A minha genética é na vitamina D. Os genes têm um SNP na vitamina D. E também eu fui capaz de suplementar com vitamina D especificamente. Eu também fazer exercício físico que vai aumentar e vai ajudar uma via específica, e também reduzir a inflamação, porque a minha inflamação, os meus genes inflamatórios estavam a funcionar acima. É por isso
a suplementação em ômega 3. E todas estas as coisas que eu mencionei aqui foram todas formas naturais para reduzir o nível de stress personalizada a mim. Em vez de dizer, toma esta medicação ou faça algo muito genérico. Então, isso aqui foi o mais importante, mais útil que eu encontrei, e porque era para mim específico. E ter um resultado onde poderei ver a minha fraqueza genética ajudou-me muito. Thank you, Chloe. Thank you very much. That's a very good example. Last question maybe for today on my side, or maybe some topic that I'd like to just to dive in a little bit before we leave, is the detoxification pathways of estrogen. When we did our first class, our first masterclass, I presented the hormones of the cycle, and I presented the detoxification pathways of estrogen, saying that we want one pathway specifically, which is the 2-hydroxy, help me with the 2-hydroxy oxy, well, whatever. And we want that pathway because those are metabolites that are not harmful to us. The 2 other pathways will actually potentially bring symptoms that could actually lead to breast cancer or other estrogen-linked cancers. And the interesting part of knowing your genes regarding the detoxification pathways is that you will know what things you need to add, so you actually always look into helping the pathway that is the most healthy one. It could be on the methylation side. So you might want to reinforce SAMe, B12, and magnesium, but it could be also on the detoxification side with, for instance, glutathione and all the cruciferous vegetables that you mentioned. Do you want to add something on that, Chloe, that and maybe mention the genes we're talking about here? Que tivemos a falar aqui. Sim. Então, o que eu queria, não mencionei que, por exemplo, os genes de glutationina, que são muito polimórficos, significam, podem desaparecer por completo ou podem estar muito presentes. É o meu caso. Não é tão incomum como o caso da Audrey, não é assim tão incomum que desaparecem por completo. É bastante comum isto, e é bastante comum não ter nada. E é por isso que é importante apoiar esta via, porque é importantíssimo. Eu tenho a versão do meu gene que desaparece, e eu suplemento com glutationa todos os dias. Yeah, there's another supplement that we could use besides glutathione, which is NAC, N-acetylcysteine, which is the precursor of glutathione. And usually in nutritional therapy, we like to make the body work a little bit. we don't give the final product unless it's absolutely necessary. But N-acetylcysteine is one of the
supplements we usually give. And that's one of the things I personally take on a regular basis because, as you, Chloe, I have a deleted gene there. I don't have that glutathione forming gene. And so that is also something interesting to know when you potentially have gone through breast cancer, or you are afraid, or there's something like that in your family. Bear in mind that it's not because it runs in the family that you necessarily have it in your genome. And this is why sometimes it's important to know specifically your genes. And as Chloe said, it's an investment for life because that won't change. It's always going to be there, and you can always go back and look for answers. And it's my case. I regularly go back to my own genome results to find out answers on some things. And because also importantly for regarding hormones, for instance, what is interesting to have at a certain age could be less interesting at another age when we grow to menopause. Chloe, do you have an example about menopause that could be interesting maybe to share here? Yes, absolutely. Ser importante dizer. Sim, sim, tenho. Obviamente, quando chegamos à menopausa, o estrogênio vai baixar. For example, Então, por exemplo, durante a nossa vida, se nós temos uma genética que já significa que nós somos lentos em sintetizar o estrogênio, e também podemos ser lentos em detoxificar o estrogênio, e potencialmente poderá ser um risco ao longo da vida, e depois, quando chegamos à menopausa, poderá ser benéfico. Isto, bem, depende sempre do contexto. É sempre muito importante observar tudo, ao seu estilo de vida, ao que quer, quais são os seus objetivos. Sim. Well, Chloe, I don't know if there's any other questions. Rachel, maybe you have a question yourself. Maybe you want to ask something about fertility. I didn't bring that up, but it's also something extremely important. And methylation is one of the important reports we do for fertility, because it will actually tell us where you need to invest, especially if you have a SNP on COMT, MTHFR, which are the genes we usually look at for fertility. Chloe, you want to explain a bit about MTHFR and its implications on fertility? I didn't even let Rachel ask the question, but maybe Rachel, you have a specific question before Chloe answers. Okay, sorry, I don't have a specific question at the moment. So yeah, I would love to hear Chloe's answer. Chloe, you didn't hear what Rachel was saying because she's on the Portuguese channel, but I'm going to tell you, she doesn't have a specific question, so she'll be happy to hear what you say regarding what I said about MTHFR and COMT on fertility. Great. So methylation is so important for fertility. Para a fertilidade, porque vai ajudar com ADN, a produção do ADN, e como o ADN se cria e como se repara. O MTHFR é só um dos genes que faz parte de um ciclo chamado folicular, que é um dos ciclos de metilação. E ter um SNP aqui no MTHFR, e é um SNP muito comum, que é muito comum, que pode afetar a fertilidade. Mas há muito mais à volta disto que pode ser feito
Pode ser todas as vitaminas B do grupo B, as disforformas de folhete, e também há muito ler à volta, pesquisar a metilação pode ser muito útil para a fertilidade. Eu tenho também um artigo sobre a fertilidade, sobre a mutilação que eu gostaria de partilhar e com o Audrey, e se a Audrey puder partilhar com todas as pessoas que Claro. estiverem interessadas. Sim, sim. Yes, yes, of course, of course. Um, Sim, claro que sim. I personally have Pessoalmente, a SNP on eu MTHFR tenho myself and MTH, COMT. MTHFR, eu tenho o SNP aqui pessoalmente e no COMT. E foi das sorry, now I'm mixing English and Portuguese, and those were some of the actions I took myself E eram for algumas my das ações fertility. que eu fiz para a minha fertilidade. Okay, I think Penso it's que okay for tonight. penso que chegamos ao fim esta noite, acho que completamos o que queríamos. Chloe, thank you so much for this extensive presentation. I hope you guys Muito obrigada, enjoyed. Chloe, pela tua apresentação extensa, espero que tenham gostado. Rachel, I don't know how to thank you for this wonderful translation. You've done fantastic. And yes, please put on your camera so we can see you. It's fine. No thanking necessary. And Yes. Okay, sorry, I take the camera off to focus, you know. And yes, maybe I'll actually finish in Portuguese so you don't have to translate anymore. Então, obrigado por nos terem seguido hoje. Espero que esta aula bónus tenha sido muito informativa e que tenham percebido a importância de, na verdade, conhecer o nosso genoma e que nós temos sempre, sempre tudo nas mãos. Não é por termos vamos dizer, umas cartas que não são à partida necessariamente boas que não conseguimos tirar partido disso e tirar e fazer o melhor. Na verdade, voltamos ao que eu estou sempre a dizer: o conhecimento é poder, e conhecer o nosso genoma empodera-nos, permite-nos saber exatamente onde temos que agir, como temos que agir e ganhamos imenso, imenso tempo. E não há nada que não se pode influenciar, e por isso que estou fascinada pelo estudo da epigenetics e do nutrigenoma, e queria mesmo partilhar isso com vocês hoje. Obrigada a todas. Uma boa noite e até à próxima aula. Até amanhã. Adeus.